isso é tudo que eu preciso ler. Olá, meu nome é Natália, as pessoas me conhecem como Natizilda na internet e eu sou ilustradora e designer gráfica, mas esse vídeo não tem nada a ver com isso. Esse vídeo vai ser sobre livros. Faz um tempo que eu tenho tentado recuperar o meu hábito de leitura, isso desde 2019, porque desde que eu comecei a dirigir, eu lia muito no transporte público, né? Mas desde que eu comecei a dirigir lá pra 2017, mais ou menos, isso se perdeu, porque eu passava todo o tempo que antes eu passava lendo, eu passei dirigindo. Apesar de eu gostar muito de dirigir e tal, eu acabei perdendo meu hábito de leitura. E com a pandemia, as redes sociais ficando cada vez mais presentes na nossa vida, eu acabei perdendo esse hábito. E então em 2019 eu comecei a me esforçar muito para recuperar. Eu demorei um pouco ainda. Durante a pandemia eu tentei ler vários livros. Eu demorei tipo um ano para conseguir ler todos os Três Senhores dos Anéis. E finalmente, em 2024, eu recuperei o meu hábito de leitura. E eu comecei a sentir uma vontade de gravar vídeos ou escrever newsletters falando sobre os livros que eu tenho lido. E aí uma amiga minha me deu a ideia de eu gravar. Só que eu sou uma pessoa bem. Eu tenho um pouco de vergonha de gravar vídeos pra internet, assim, né? Gravar vídeos no geral. Mas aí uma amiga minha deu a ideia de eu gravar mais para amigos, sabe? Em vez de gravar para um grupo enorme de pessoas. Porque eu acho que isso me ajudaria a perder um pouco o medo. Então, Ingrid, se você está ouvindo isso, muito obrigada. Estou gravando isso por você. Esse vídeo vai ser sobre o livro que eu acabei de terminar, que se chama Êxtase da Transformação, de Stefan Zweig. E sobre os livros que eu pretendo ler, que estão na minha lista de leitura, meu TBR, como os gringos dizem. São vários deles estão aqui, inclusive. Esses aqui não, esses aqui eu já li tudo já. E esse vai ser o tema do vídeo, basicamente. A primeira parte vai ser sobre êxtase da transformação. E aí a segunda parte vai ser sobre os livros que eu pretendo ler, falar um pouco sobre eles, ler a sinopse de cada um deles, etc. Essa edição é uma edição que eu peguei de um serviço chamado Tag Livros. Eu acho que quem gosta de livro já deve ter ouvido falar desse serviço. Ele é tipo uma loot box de livros. Você assina, eu assinei por um ano. E aí todo mês você recebe um livro e você não sabe que livro que vai vir, é sempre uma surpresa. Toda edição vem com uma revistinha com informações extras sobre o livro, sobre quem indicou o livro, sobre o autor. Se parece que eu estou sem fôlego é porque eu subi as escadas correndo, tá? E eu assinei esse serviço em 2019, porque eu estava com muita... Como eu falei, eu estava com muita dificuldade para ler. E eu achei que assinando esse serviço eu conseguiria tanto sair da minha zona de conforto de leitura, quanto voltar a ler, porque eu estava com essa dificuldade. Porque esses livros, eles são um pouco diferentes do tipo de livro que eu costumo ler. Eu gosto mais de aventura, de fantasia, de ficção científica, young adult. E eu gosto de ler essas coisas, né? Com esse serviço, eu achei que seria interessante mudar um pouco meus hábitos de leitura. Porque esse serviço ele tem dois tipos de literatura. Tem um serviço que eles mandam livros novos da indústria literária, né? Grandes novidades. E tem esse que foi o que eu assinei, que eles mandam mais livros que são aclamados, livros mais clássicos, né? E aí foi esse que eu assinei e eu achei que foi uma boa experiência. Eu não li todos os que eu recebi na época. Dos 12 que eu recebi, eu li 2, 3, 4, 5, 6... 7. Eu li 7 livros dos 12 que eu recebi. Eu cheguei a começar mais 2, que foi O Mundo se Despedaça e Júdio Obscuro. Esse livro, Júdio Obscuro, eu não faço a menor ideia de onde ele foi parar. Eu não sei se eu larguei dentro de algum armário, se eu esqueci em algum lugar, talvez esteja dentro do meu carro, não sei, porque esse aqui, Ensaio sobre a Cegueira, esse livro, ele estava no meu carro há, tipo, anos, literalmente anos, porque esse livro eu peguei 2 anos atrás no lugar que eu trabalhava, que é onde eu trabalho agora de novo. E eu enfiei esse livro na gavetinha do meu carro lá na porta do motorista, larguei lá e nunca mais encostei nesse livro. Eu tirei ele de lá recentemente, então ele tá, tipo, faz literalmente anos dentro do meu carro. Então esse Júdio Obscuro, eu não sei onde ele tá. Eu não faço a menor ideia de onde ele foi parar. Talvez ele esteja em algum lugar nesse cafofo que é o meu quarto, né? Que meu quarto, minha mãe chama de buraco negro, porque tem muita coisa dentro do meu quarto. Talvez ele esteja aqui em algum lugar, mas
Eu não sei. E eu não pretendo ler ele também, porque aquele livro é muito chato. Eu comecei a ler ele, eu li um bocado dele. Ele era, tipo, o maior livro que veio da TAG. Ele era muito grande. E eu comecei a ler, e aí eu falei, meu Deus, esse livro é chato. E aí eu larguei esse livro nunca mais. Não estou sentindo falta, tá tudo bem. Mas tirando esse, e O Mundo se Despedaça, ele é um livro que eu comecei a ler também, e eu não sei se eu vou continuar. Não porque ele seja ruim, ele é um livro bom. Mas ele é um livro sobre. Ele é um livro sobre a colonização da Nigéria, basicamente. Então ele é muito pesado. Eu tava me sentindo muito mal lendo esse livro. Aí eu falei, eu guardei ele, eu não vou jogar ele fora. Não vou, tipo, doar ele pra ninguém. Ele está aqui, mas eu estou considerando o momento certo para ler ele, porque ele é difícil. Mas, de todos esses 12 livros, eu li 7. Então eu acho que eu acho que foi um saldo positivo, porque tem 4 ainda que eu não li. E eu pretendo. Tem 5, né? Tira com esse mundo se despedaça. E eu pretendo ler porque eles parecem muito interessantes. Tem um, inclusive, que eu estou empolgada para ler, né? Para você ver que meu gosto por leitura até que mudou um pouco depois que eu assinei esse livro. Eu achei esse serviço. Eu achei que foi um salto positivo. Eu só não assino esse serviço de novo. Eu gosto muito dessa ideia de vir uma coisa, tipo, que eu não sei que vai vir, sabe? Eu adoro essa ideia de loot box. E eu só não assino de novo porque eu tenho uma quantidade muito grande de livros pra ler, e aí eu não vou assinar um serviço pra conseguir mais livros. Eu acho que vamos devagar. Ainda mais porque na minha lista de desejo da Amazon já tem livro pra cacete. Então, vamos com calma, assim. Mas enfim, vamos falar sobre Primeiro vamos falar sobre Stefan Zweig. Stefan Zweig, ele é um autor austríaco. Os livros da Tag, ele vem todos com uma revistinha que fala sobre essas coisas, né? Ele sempre vem uma revistinha, um marca-página e um negocinho extra, tipo um mimo, assim, sabe? E aí depende. Por exemplo, esse livro veio com um abridor de carta. É tipo uma coisa bem aleatória, assim. Mas eu acho legal. Eu uso ele pra misturar minhas guache. Mas teve outro que veio, por exemplo, com, tipo, 3 livros. Que são... E aí, tipo, valeu muito a pena, sabe? Que eu ganhei 12 livros mais 3. E aí, esse aqui veio com Amor e Amizade, da Jane Austen. A Mão e a Luva, do Machado de Assis, e Sonhos de uma Noite de Verão, do William Shakespeare, que é um livro que eu já li, inclusive, e eu gosto muito desse. A edição é bem bonitinha. Então todos eles vêm com um mimozinho, assim, eu acho bem legal. Mas enfim, vamos descobrir. Deixa eu lembrar quando que ele nasceu, calma. O autor, a obra e o mundo no Entre Guerras. Eu vou descobrir, eu juro, eu prometo que eu vou descobrir. Olha a carinha dele aqui. Aqui tem mais fotos dele. Ele nasceu em Viena em 1881. Então ele passou tanto pela Primeira Guerra Mundial quanto pela Segunda Guerra Mundial. Era isso que eu queria saber. Então, basicamente, o Stefan Zweig, ele é um autor austríaco muito aclamado. Inclusive aclamado na época dele. Ele não foi aclamado depois que ele morreu. Apesar desse ser um livro póstumo. Eu vou falar mais sobre isso em breve. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi exilado. Tipo, ele passou por muitas poucas boas, né, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, porque os livros dele foram banidos por causa do nazismo. E aí ele acabou fugindo pro Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Morou em Petrópolis por alguns anos, até o final da vida dele, ele morou em Petrópolis. E ele, inclusive, escreveu um livro chamado Brasil, País do Futuro, enquanto ele estava aqui. Ele que cunhou esse nome, essa ideia do Brasil ser um país do futuro. Isso foi controverso na época, porque ele escreveu esse livro sobre o Brasil ser um país do futuro, falando bem do Brasil, na época da ditadura do Getúlio Vargas. Então, tipo, imagina os brasileiros, como assim, cara? A gente tá no meio de uma ditadura e você está escrevendo um livro sobre como o Brasil é um país futuro. Qual é o seu problema? Enfim, ele acabou se suicidando em Petrópolis. Eu não lembro que ano que ele se suicidou. Eu acho que foi um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, eu não lembro. A gente pode descobrir tudo. Os corpos dele e da secretária dele foram encontrados no dia 23 de fevereiro de 1942. Então ele morreu no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E esse livro aqui é um livro póstumo. Ele foi publicado depois que ele morreu. Essa não é a primeira edição desse livro. Esse livro foi publicado lá atrás. Tem outras edições antigas dele. Mas ele é um livro póstumo e a revistinha que veio junto até dá a entender que esse livro não foi terminado. E eu acredito, baseado no final desse livro, eu acredito. Eu vou falar sobre o livro agora, e aí eu vou discutir o final, porque eu acho que... Eu não sei se ninguém liga pra spoilers desse livro. Tipo, isso não é exatamente um livro trendy, assim.
Eu vou falar sobre todo o livro, inclusive sobre o final, porque eu quero discutir o final desse livro. Eu acho o final desse livro muito bom. Ele terminou de um jeito que eu não esperava, eu achei isso incrível. Mas, basicamente, eu vou ler a sinopse primeiro, eu acho importante ler a sinopse. Áustria, período entre guerras. A jovem Christine divide seu tempo entre os cuidados com a mãe doente e o trabalho burocrático em uma agência dos Correios. Até que um convite inesperado de sua tia para encontrá-la em um luxuoso hotel nos Alpes suíços tira a garota da vida de privações e a lança em um mundo repleto de prazer, bonança e privilégios. Essa experiência, contudo, mostra-se apenas um vislumbre de alegria, pois logo Christine se vê novamente amargurada em sua antiga realidade. E bota amargura nisso, ela vira uma mulher amarga. Esse livro é um livro amargo. Com uma prosa vívida e elegante, Stefan Zweig faz em Êxtase da Transformação um retrato poderoso da felicidade, da desilusão e das consequências devastadoras da guerra. Tradução de Kurt Jane. Eu pesquisei sobre esse tradutor. Eu gosto de pesquisar essas coisas, né? Eu olho a primeira página do livro que tem esse monte de letrinha. Eu sempre olho. Eu acho interessante. Eu comecei a olhar ainda mais depois que eu comecei a usar um site chamado Booktower. É um site que tá em beta. Você precisa se cadastrar para eles te darem o acesso, porque ele tá em beta ainda. Eu participo do Discord deles falando sobre isso, inclusive. Mas é um site chamado Booktower, que é um site que você monta a sua estante de livros numa torrezinha, assim. Tipo, é muito fofo. Ele tem uma vibe bem Neopets, assim, bem Internet anos 2000. Eu amo. Eu acho incrível. E aí você consegue cadastrar os livros que você está lendo, ou que você vai ler, ou que, tipo... Você pode fazer as suas estantes do jeito que você quiser. Mas você pode cadastrar os seus livros, você pode cadastrar suas fanfics. Eu acho isso incrível. Eu cadastro as fanfics que eu estou lendo também. E você pode cadastrar as webcomics que você está lendo também. Eu acho que ele aceita tapas e webtoons. Eu não testei o webcomic ainda, porque eu não leio muito a webcomic hoje em dia. Eu lia bem mais antes. E aí, para você cadastrar o livro lá, você cadastra pelo ISBN, que é um número de cadastro internacional. O ISBN, normalmente ele tá no começo do livro, e ele também é o número do código de barras. Esse númerozinho do código de barras é o ISBN. Se você colocar o código de barras, ele lê. E aí, por causa disso, eu comecei a olhar mais o que tá escrito nessa página, né? Por exemplo, eu descobri que a capa desse livro é uma arte antiga. Não é tipo uma arte que foi feita pra capa do livro. Ela é uma arte chamada Vor dem Pantheon, de Henrik Krenis, 1908. Feita em pincel e tinta preta, guache branco, possível estoque de tinta prateada e grafite. Ela é em preto e branco e aí o designer pintou a arte pra ficar com essas cores bem vivas. Eu achei isso muito, muito legal, inclusive. Eu pesquisei sobre esse tradutor, eu não achei nada sobre ele. Eu achei que tinha um general alemão chamado Kurt Jane. Eu não sei se é a mesma pessoa, então eu não descobri muito sobre o tradutor. Eu não sei nada sobre alemão, mas eu achei o livro muito bom. Eu suponho que a tradução seja muito boa, porque foi muito bem escrito. Esse livro é muito bem escrito, ele é muito legal. O jeito que o Stefan Zweig escreve é bem interessante. Eu queria até ler um trecho que eu acho que ele é um trecho comprido. Eu espero que vocês não se importem com isso, mas é um trecho comprido. Mas é um trecho que descreve o trabalho burocrático de um jeito que você sente o quanto ele é burocrático, sabe? É muito, muito legal. E aí, eu vou ler um pedaço pra vocês verem. Quer ver? Sobre a mesa comprida brilha a joia da repartição. Um aparelho Morse de latão bem lustrado e, ao lado, mais modesto, dorme sobre um berço de níquel preto o telefone. Só esses dois objetos merecem um espaço de lazer e de respeito, pois, ligados a fios de cobre, eles unem a minúscula e afastada aldeia com as longitudes do império. Os outros utensílios da comunicação postal, entretanto, têm que se apertar uns contra os outros. A balança para pacotes e as malas para cartas, livros, pastas, cadernos, registros, e as redondas e tilintantes caixas de selos, balanças e pesos, lápis pretos, azuis, vermelhos, lápis tinta violeta, presilhas e grampos, barbante, lacre, esponja d'água e berço de mata-borrão, goma, faca, tesouro e abridor. Todas as múltiplas ferramentas manuais do serviço postal se aglomeram sobre os 2 palmos da estreita superfície da escrivaninha, numa perigosa e desordenada confusão. E nas muitas gavetas e caixas se empilham, numa opulência incompreensível, papéis e formulários sempre diferentes.
Mas o aparente desperdício dessa variada coleção é apenas ilusório, pois o Estado implacavelmente conta cada peça de seus baratos utensílios. Desde o toco de lápis até a estampilha rasgada, desde a esfrangalhada folha de mata-borrão até o resto de sabonete da bacia de lata, desde a lâmpada elétrica que ilumina a repartição até a chave de ferro que a fecha, o erário exige implacavelmente que seus funcionários prestem contas de toda a peça da instalação que foi utilizada ou gasta. Ao lado da estufa de ferro pende na parede um minucioso inventário datilografado, com carimbo oficial e confirmado por uma assinatura ilegível, do qual consta, com precisão matemática, até mesmo mais diminuto e insignificante objeto de uso da respectiva agência dos Correios. Nenhum objeto pode habitar essa repartição se não tiver incluído na relação. E, por outro lado, toda a peça que já foi incluída deve estar presente e tangível a qualquer momento. Assim o quer o governo, a ordem e o direito. Aí entra a parte que eu gosto muito, que eu até grifei ela. A rigor, deveria constar também dessa relação de objetos datilografada alguém que diariamente, às 8 da manhã, levanta a vidraça e põe em movimento esses utensílios até então inanimados, que abre as malas postais, carimba as cartas, paga as ordens de pagamento, escreve os recibos, pesa os pacotes, faz correr sobre o papel os lápis azuis e vermelhos e o lápis tinta, deixando estranhos sinais secretos, que liberta o telefone de seu fone e que põe a trabalhar a bobina do aparelho Morse. Mas, por alguma deferência pessoal, este alguém que o público em geral chama de assistente postal ou chefe do correio não está registrado na lista de papelão. Seu nome está registrado em outra folha oficial, e esta fica em uma gaveta, em outra repartição da direção dos correios, mas igualmente mantida em evidência, revista e controlada. Então, eu gosto muito desse trecho, é um trecho comprido, peço perdão, mas eu gosto muito desse trecho porque ele iguala a pessoa que trabalha no correio com os objetos dentro do correio, como se eles não fossem nada além de um inventário, de parte do inventário do Estado. Eu achei isso muito interessante, porque ele traz muito essa burocracia, tipo, até a pessoa é parte da burocracia, ela não é um indivíduo, ela é um número, ela é uma estatística. Eu achei isso muito interessante, e o jeito que ele escreve é bem... Ponto final é uma mera sugestão pra ele, que nem o próprio Saramago. Eu acho que o Saramago é um pouco mais denso. Eu tentei começar a ler esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, eu comecei a ler esse livro. Eu achei ele bem legal, mas eu não consegui continuar porque eu achei ele muito denso. Eu vou ler ele em algum momento. Eu vou passar por isso. Mas, do mesmo jeito que o Saramago, o ponto final é um mero detalhe pro Stefan Zweig. Mas, eu achei o Stefan Zweig mais gostoso de ler. Eu acho ele mais engraçado. Ele é um pouco mais sarcástico, mais cínico, assim. E eu achei bem divertido o jeito de escrever dele. Tem até outra parte que ele fala aqui. Na sala da repartição de Kleinreifling, que é o nome da cidade, eu não sei falar esse nome, uma insignificante aldeia não longe de Krems, a umas 2 horas de trem de Viena, aquela peça substituível da decoração, que se chama funcionário, pertence ao sexo feminino. E sua designação oficial, já que esse posto pertence a uma classe de baixa remuneração, é de assistente postal. Então, ela é uma peça da decoração do correio, que se chama funcionário. É bem legal. O jeito que ele escreve é bem legal, assim. Desde o começo você já percebe que esse livro vai ser uma crítica a toda essa situação da classe trabalhadora versus a elite, né? Porque é basicamente sobre isso. Esse livro basicamente é a história da Christine, que sempre viveu como trabalhadora, cuidando da mãe. Ela tinha uma vida boa quando ela era criança, mas aí entrou a Primeira Guerra Mundial e acabou com tudo. O pai dela perdeu toda a clientela dele, porque o pai dela era taxidermista. Ele trabalhava empalhando caça de pessoas ricas, né? De duques e pessoas da nobreza no geral da Áustria. Quando entrou a Primeira Guerra Mundial, ninguém mais precisava de taxidermista, porque ninguém tava caçando por prazer, né? Eles estavam mais preocupados com outras coisas. Pra quem não lembra, inclusive, a Primeira Guerra Mundial começou por causa da morte de um nobre da Áustria, né? Então ela basicamente perde tudo durante a Primeira Guerra Mundial. O irmão dela morre na guerra, o pai dela morre de doença, ela fica só ela e a mãe dela fica muito doente depois de trabalhar por tanto tempo sentada, e aí basicamente ela tem que cuidar da mãe sozinha. Então ela trabalha, na casa dela é só ela que trabalha. E ela trabalha, como foi dito no próprio livro, num cargo de baixa remuneração. Então a vida dela é só trabalho. Ela sai de casa pra trabalhar, ela volta pra casa e ela cuida da casa e da mãe e aí dorme. Ela só faz isso. Ela não tem lazer, não tem nada. Os pouquinhos coisinhas de lazer que ela tem são
o relacionamento que ela tem com as pessoas do vilarejo, que ela tem um vizinho que gosta de ir na casa dela, que gosta dela. Então ele gosta de ir na casa dela pra ler os livros que ele tem pra ela. Essas coisinhas assim, né? Ela tem esses pequenos lapsos de vida quando a irmã dela vai visitar ela. Essas coisinhas assim. Então, ela tem essa vida e aí um dia a tia dela, que mora lá nos Estados Unidos, convida ela pra passar um tempo nos Alpes Suíços com ela. Num hotel muito chique. Eu vou falar, inclusive, sobre o hotel depois, eventualmente. Ela vai... É num hotel muito chique nos Alpes Suíços. Então ela tira férias pra passar 2 semanas com a tia. Ela até fica meio, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu tenho que cuidar da minha mãe. Mas a mãe dela fala, não, você tem que ir. A sua irmã cuida de mim. Mas você precisa ir, você precisa ter um pouquinho de vida, porque você só trabalha. E ela fala, tá bom. E aí ela vai. E aí ela passa por um período de Cinderela, basicamente, lá, né? Ela ganha roupa, corta o cabelo, faz uma maquiagem que ela nunca fez na vida. Começa a se relacionar com os outros jovens que moram, que estão passando as férias nesse hotel. Porque ela tem 28 anos. Ela não é tipo jovenzinha, mas ela não é velha. 28 anos é novo ainda, sabe? E ela nunca teve nenhuma dessas experiências. Então ela passa por umas experiências de forma muito ingênua. Não inocente, mas ingênua. Ela tem uma ingenuidade de uma pessoa muito mais nova. Porque ela nunca passou sobre isso. A vida inteira dela foi trabalho. E aí ela se relaciona com as pessoas do hotel, ela começa a se divertir muito. Ela até começa a irritar um pouco os tios, porque ela tinha ido pra lá pra passar um tempo com os tios. E aí, de repente, ela tava vivendo uma vida completamente diferente, quase não fica com eles e tal. Só que essa vida que ela tá vivendo no hotel é uma vida efêmera. Eventualmente, ela vai ter que voltar pra vida dela no vilarejo que ela vive, cuidando da mãe, trabalhando sem parar. E é bem triste o momento que isso acaba, porque ela sabe que ela vai ter que voltar, sabe? Ela já está sabendo que depois de 2 semanas acabou. Só que esse tempinho que ela tem de lazer, de prazeres, acaba mais cedo. Porque as pessoas descobrem que ela é pobre no hotel. E aí começam a fuxicar por causa disso. E aí a tia dela entra em pânico. Porque a tia dela, na verdade, tinha saído da Áustria por conta de um escândalo no qual ela se envolveu. Que ela começou a se envolver com um cara muito rico que era casado. E aí acabou gerando todo um negócio. E aí o advogado, acho que do cara, oferece pra ela receber uma quantia enorme de dinheiro pra que ela não faça drama e ela só vai embora. E aí ela pega esse dinheiro e vai pros Estados Unidos, ela some. E aí ela casa com um holandês lá. Só que a tia não quer que as pessoas saibam desse escândalo. E aí, pra proteger a própria identidade, ela manda a menina mais cedo de volta pra casa. E aí é muito triste, porque é um choque pra ela. E quando ela sai de lá, ela meio que se desmonta, né? É uma coisa bem Cinderela, assim, sabe? À meia-noite a carroça dela vira abóbora. Porque ela bota as roupas comuns dela pra voltar pra casa, em vez de voltar com os vestidos e todos incríveis. Tem vários vestidos que ela tem que devolver, inclusive, porque são da tia. E aí, quando ela tá saindo do hotel, as pessoas até acham que ela tinha entrado no hotel pra roubar, sabe? Porque ela já não parece mais uma mulher rica, chique. Ela é uma camponesa nos olhos deles, assim. Então ela passa por uma humilhação até. Ela é humilhada quando ela volta, assim. E aí, quando ela chega, a mãe dela morreu. Porque a mãe dela estava muito doente. E ela tinha recebido telegramas de que a mãe dela tava muito mal e tal. Mas na época não tinha WhatsApp, né? Não tinha como saber das coisas rápido. Então quando ela volta, ela descobre que a mãe dela morreu, assim. Ela chega, o vizinho dela que gosta dela tá lá pra receber ela, ele tá todinho de preto. Então ela olha e já sabe, putz, já era, né? Então ela passa por um trauma muito grande, tanto dessa humilhação toda quando ela tá saindo do hotel. Essa humilhação até da própria tia basicamente enxota ela pra fora, né? Tanto essa humilhação, quanto quando ela chega em casa, uma das poucas pessoas da família dela faleceu, assim, é muito triste. Assim. E eu acho muito interessante, o livro pega toda essa situação pra falar de depressão, mas ele não... Porque é um livro antigo, né? Hoje em dia a gente fala de depressão, de ansiedade, de problemas psicológicos com muita naturalidade. Você pega os livros que falam sobre isso hoje em dia, eles são mais abertos pra falar sobre isso. Esse livro não. Esse livro é um livro antigo, sabe? Ele foi escrito durante o período da Segunda Guerra Mundial. O Stefan Zweig, ele não fala de depressão falando, ela teve depressão. Não. Mas ele descreve exatamente os sintomas que ela tem de depressão. E eu acho isso muito interessante. É bem visceral, assim. Esse livro até tem até um trigger warning na revistinha que veio. Um alerta de gatilho na revistinha que veio junto com ele.
falando que esse livro trata de depressão profunda e contemplação de suicídio. Eu vou falar sobre isso também. Ele fala realmente sobre contemplação de suicídio e é bem interessante. Mas ele basicamente descreve pelo que ela está passando, em vez de descrever o que ela tem. Então, depois que a mãe dela morre, ela se torna uma pessoa muito volátil, ela fica com muita raiva de tudo, ela fica muito amarga, sabe? Com razão, tá? Ela é uma mulher pobre e ela viu como é que as pessoas ricas vivem e ela tá tipo, por que que a gente tem que passar pelo que eu passo todos os dias, sabe? Isso é terrível, é uma merda. Todo mundo entende ela, assim, sabe? Então ela fica uma pessoa muito amarga, ela começa a tratar as pessoas muito mal. As pessoas em volta dela, tipo, as pessoas que vão no correio pra usar os serviços do correio, o vizinho dela, as pessoas do vilarejo, ela trata todo mundo muito mal. Ela trata todo mundo como se fosse burro, assim. É até uma coisa. Ela até meio que se volta contra a própria classe, de certa forma, porque ela vê o deslumbre de ser rica e ela começa a achar que. Ela meio que passa por esse momento de achar que pobre é tudo burro, que não serve pra nada. Ela meio que internaliza isso. É bem pesado, assim. Mas é muito interessante que ela sabe. Ela sabe que o que ela tá fazendo é errado. Que as pessoas em volta dela não têm culpa de estar passando pelo que elas estão passando. De ela estar passando pelo que ela está passando. Porque o jeito que o Stephen Zweig escreve as pessoas é muito interessante também. Ele é um narrador em terceira pessoa. Não é em primeira. Mas em alguns momentos, principalmente quando ele está falando sobre os sentimentos que a pessoa está sentindo, ele acaba entrando na cabeça da pessoa. Então, de repente, a narrativa vai de terceira pessoa para primeira pessoa. Mas não é estranho, porque dá pra você perceber que você está basicamente lendo os pensamentos da pessoa, sabe? Então, a própria Christine fala nesses momentos. A gente entra na cabeça dela, ela fala que ela sabe que ela tá errada. Eu sei que eu estou errada, eu sei que essas pessoas não têm culpa, mas eu não consigo evitar tratar elas do jeito que eu estou tratando. Porque ela está com depressão, ela está tendo oscilações de humor pesadas por conta da depressão pela qual está passando. Ela se isola muito também, então as pessoas. O vizinho dela tenta ir falar com ela, tenta fazer o que ele fazia antes de ler livros pra ela, e ela corta ele totalmente, fala, não quero. Ela só trabalha e dorme, trabalha e dorme, trabalha e dorme. É bem triste pelo que ela passa quando a mãe dela morre, assim, sabe? Você sente realmente, pô, ela realmente tá com depressão, você entende isso. Mesmo sem nenhum momento mencionar, sabe? E eu achei isso muito legal. É bem legal ver problemas psicológicos sendo descritos por pessoas numa época em que isso não era tão natural de se discutir, sabe? É bem interessante. E aí esse livro entra na segunda parte, que é essa parte em que ela volta da viagem e ela está tentando lidar com o fato de que aquilo lá era tudo uma ilusão pra ela, que na verdade ela não passa por isso, porque ela não é daquele mundo, sabe? E que o sistema no qual ela vive é um sistema que impede que ela consiga viver esse mundo em algum momento. E aí tem um momento em que ela pega um dinheirinho que ela tinha ganhado num jogo de pôquer na viagem, compra uma passagem pra Viena e vai passear em Viena. Vai no cabeleireiro pra tentar se sentir bonita de novo, pra tentar reviver aquilo que ela viveu na época, sabe? Ela não consegue exatamente, mas ela pelo menos começa a tentar ter um pouco de lazer de novo, sabe? Que é uma coisa que ela nunca tinha. Então ela tenta procurar um restaurante pra poder comer, tenta fazer coisas que não são relacionadas ao trabalho. E aí, numa dessas viagens pra Viena, ela encontra a irmã e o cunhado dela, que eles estão passeando. E aí eles falam, nossa, vamos passear junto, vem com a gente, depois você vai lá em casa, toma um café, coisa de família, né? Vai tomar um cafezinho depois, né? Apesar deles serem pobres, eles acolhem ela, porque ela é parte da família, né? É irmã, né? Então... E eu acho isso também muito bom. Eu achei esse momento muito bom, ela tá buscando conforto com as pessoas que ela conhece, que ela ama, assim, sabe? E aí, nesse encontro com a família dela, eles encontram também um amigo antigo do cunhado dela, que o cunhado dela foi pra guerra também. Só que ele voltou, ele não faleceu, graças a Deus. Ele foi pra guerra e lá ele conheceu um cara. E eles encontram esse cara nessa viagem. E esse cara também é, tipo, extremamente pobre. Também está sofrendo de pobreza, né? Diagnóstico de pobreza. E eles convidam esse cara também pra tomar um café junto, porque ele era um amigo muito grande do cunhado dela e tal. E esse cara, ele até briga com o cunhado dela, porque
O cunhado dela, ele é uma pessoa extremamente acomodada. E ele era um cara que, na época da guerra, ele era, tipo, revolucionário. Ele falou que ia acabar o capitalismo, que o mundo ia virar socialista, que não sei o quê. Só que no momento que ele conseguiu sair da guerra, ele, tipo, imediatamente se acomodou. O que também é entendível, sabe? O cara foi pra guerra, e aí ele voltou, e aí ele tinha uma família pra cuidar, sabe? As coisas acontecem. E esse cara também, esse amigo dele, tem uma amargura muito grande que nem a da Christine. E a Christine, tipo, se identifica com ele. Tipo, pô, eu entendo pelo que ele tá passando, sabe? Eu não passei pelos horrores pelo qual ele passou. Ela fala isso pra ele, inclusive. Eu não passei pelos horrores que você passou, mas eu entendo o seu sentimento em relação a como você vive hoje em dia. Porque esse cara também, ele era um cara muito inteligente. Ele tava antes da guerra, ele tava planejando fazer faculdade de engenharia. E agora ele não tem dinheiro nem pra comer, que te dá pra fazer uma faculdade. E aí esses dois começam ele e a Cristina começam a se relacionar. Eles começam a se ver todo fim de semana, ela vai pra Viena sempre pra ver ele e tal. Só que é bem interessante, não é um romance, é mais uma camaradagem. Eles até tentam, tipo, se pegar e tal. Ele leva ela pra um motel horrível, ela fica, tipo, horrorizada. Tem uma abelha aqui dentro. Dona Abelha, aqui não tem nada pra você. Não, sai. Foi embora. Tadinha. Bati nela, coitada. O relacionamento deles não é um relacionamento muito romântico, é mais de camaradagem. Eles percebem isso. Apesar de eles terem tentado forçar um relacionamento romântico, eles percebem que não existe romance ali. Que eles só estavam sentindo proximidade um do outro pelo que eles estavam passando. Um dia ele decide ir visitar ela, ele na cidadezinha dela, ele vai pra lá, pra terminar com ela. Pra terminar esse relacionamento, porque ele sabe, tipo, que não vai levar a nada, que ele não tem nem coragem de levar ela pra casa dele, porque ele mora num quartinho de uma senhorinha, sabe? E aí ele comenta com ela que ele vai se suicidar. Que ele tem uma arma e ele vai se suicidar porque ele não aguenta mais viver a vida que ele vive. E ela fala, eu quero me suicidar com você. Eu quero ir junto com você. E eles decidem cometer suicídio juntos. No mesmo dia, inclusive. Eles decidem cometer suicídio no mesmo dia. Ela só quer antes, por algum motivo, ela quer organizar tudo que ela deixou, porque ela tava no meio do trabalho. Ela quer deixar tudo organizado antes. E aí depois acabar com tudo. E aí ele vai com ela até a agência do correio. E enquanto ela tá lá trabalhando, no final do dia, ela pega o dinheiro que ela recebe todo dia de pessoas que pagam pelo serviço, de quem vem pagar imposto, essas coisas assim. Ela pega o dinheiro pra contar, porque ela tem que fazer isso todo dia. E aí ele vê aquela quantidade de dinheiro na mão dela, que ela nunca sequer pensou sobre isso, porque era o trabalho dela. E ele fala, e se a gente roubasse esse dinheiro? E se a gente pegasse dinheiro pra gente? E aí ela fala, eu nunca pensei nisso, mas vamos. E eu achei essa reviravolta muito interessante, porque esse livro ele estava extremamente deprimente e triste o tempo todo, sabe? Com razão. É basicamente um livro amargo, é uma crítica à diferença de classe, né? E ele estava seguindo só a ladeira abaixo o tempo todo. Ele estava tipo, meu Deus, eles vão se suicidar, que coisa horrível. E aí, de repente, vira Bonnie e Clyde. Ele fala, mano, vamos roubar esse dinheiro, vamos embora. Eu achei isso fantástico. Eu achei isso muito, muito interessante, porque é basicamente o próprio personagem. Eu não lembro o nome dele, calma. Eu vou descobrir. Ferdinand. O nome dele é Ferdinand. O Ferdinand fala, eu não sou capitalista e eu não sou socialista mais. Eu só estou pensando em mim. Porque eu não aguento mais. Tipo, a gente mata um leão por dia aqui, sabe? Pra nada. Pra viver na miséria. Eu não me importo com política mais. Eu só quero viver. E esse final é meio que um reflexo disso. Tipo, eu não me importo com política, eu não me importo com seguir regras, eu só quero viver. Vamos roubar esse dinheiro e viver por nós. Momento pós-edição. Eu esqueci de falar, nesse momento, sobre a decisão do Ferdinand e da Christine de roubar o dinheiro. Que isso que ele fala, ele é um retrato da situação da Europa durante a guerra. Durante a guerra não, depois da guerra. Porque imagina para as pessoas que passaram pela Primeira Guerra Mundial, que perderam familiares, que perderam partes do corpo durante a guerra, né? Soldados que voltaram com certas deficiências. O próprio Ferdinand, ele tem esse problema. Eu acho que a mão dele não funciona direito mais por causa do que ele passou pela guerra. Imagina para essas pessoas ainda ter
é um monte de gente discutindo sobre política quando eles não conseguem nem sobreviver direito. Eles, como eu falei, eles estão matando um leão por dia pra sobreviver, né? Que tipo de discussão política você consegue ter com pessoas que estão só tentando sobreviver, sabe? É bem esse momento do Ferdinand é um momento sobre a situação das pessoas mais pobres após o período da Primeira Guerra Mundial. Ainda mais porque essas pessoas estavam entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ocorreu muito perto da Primeira, né? Então é uma situação muito, muito complicada. É bem um retrato do momento da Europa pós-guerra, assim. É só isso que eu tinha que comentar, porque eu esqueci de falar sobre isso. Estava na minha cabeça, mas eu não tinha falado sobre isso. E aí entra na ideia de que talvez esse livro não tenha sido terminado. Talvez esse livro fosse ter um final diferente, mas o Stefan Zweig, infelizmente, cometeu suicídio antes. O que acontece é que no final do livro, o Ferdinand faz um plano pra eles saírem, pra eles roubarem esse dinheiro. Um plano super bem elaborado, ele faz ele faz umas folhas de almaço escrito tipo em tópicos, tudo bonitinho, o que eles vão fazer, como eles vão fazer, qual é o plano de contingência se acontecer alguma merda. E aí o livro termina com ele perguntando pra Christine se ela tá ok com esse plano, porque ele fala, olha, você é a pessoa que tá mais ferrada se isso der errado, tá? Porque você é a funcionária. Então, quando eles descobrirem que eles vão descobrir, e quando eles descobrirem que o dinheiro sumiu e que você desapareceu, eles vão atrás de você primeiro. Ele até fala, a maior parte do dinheiro vai ser pra você. Eu vou ficar com menos, porque você é quem tá sofrendo mais risco aqui. E aí ele fala pra ela, olha, eu não sei se isso vai dar certo. Eu não sei se esse plano é infalível. Eu tenho certeza que vai dar merda. Mas eu quero fazer. E eu quero saber se você tá dentro. E aí o livro termina com ela falando sim, vamos roubar o dinheiro. O livro acaba assim, tipo, eles não roubam. Você não sabe se eles conseguem, se eles não conseguem. O livro acaba com ela concordando. E eu não achei esse final ruim. Eu não achei esse final incompleto de forma alguma. Eu achei que ele terminou de um jeito bem legal. Porque, de verdade, com esse final o livro já falou o que ele queria falar, sabe? Mas, num dos artigos dessa revista, é mencionado que esse livro não foi finalizado. Eu até pesquisei na internet sobre isso, tipo, será que esse livro não foi finalizado mesmo? Eu não achei nada, eu acho que é uma coisa meio nicho, assim, não achei muitas informações sobre esse livro. Mas eu achei interessante descobrir que ele poderia ter tido um final diferente, poderia ter ido mais além, eles poderiam realmente ter roubado dinheiro, ter virado Bonnie e Clyde e tal. Mas ao mesmo tempo eu achei que o final foi bom. Eu achei que o livro falou o que ele tinha que falar, sabe? Esse tamanho de livro aqui é suficiente. Ele tem 274 páginas. E eu achei que essas 274 páginas foram muito bem utilizadas. Mas é isso. Esse é Êxtase da Transformação, do Stefan Zweig. Eu achei ele muito bom, eu achei ele muito amargo. Eu achei que ele diz coisas bem importantes sobre luta de classe, sobre guerra, sobre depressão. Eu achei isso bem, bem interessante, assim, tipo, o livro é bem interessante no geral. Ah, e uma coisa sobre o Êxtase da Transformação, que eu achei muito legal, e eu acabei assistindo o filme. Tanto esse livro quanto as obras do Stefan Zweig, no geral, foram inspiração pro filme O Grande Hotel Budapeste, do Wes Anderson. E eu achei isso muito legal quando eu descobri. Tá escrito na revistinha, e aí eu achei muito legal. E aí eu acabei indo assistir. Eu nunca tinha assistido esse filme. E eu gostei muito. No final, ele inclusive menciona, baseado na obra de Stefan Zweig. E dá pra perceber que tem inspiração, porque o Grande Hotel Budapeste é basicamente sobre pessoas da classe trabalhadora num ambiente de elite, né? Eles são todos trabalhadores, eles estão lá para servir as pessoas do hotel, e as pessoas do hotel são todas pessoas muito ricas, né? E aí eles se envolvem com pessoas muito ricas por causa da herança do quadro. Então, isso tudo no meio acho da Segunda Guerra Mundial. Então, toda a essência sobre o que o Stefan Zweig fala na obra dele tá ali, sabe? Eu achei isso muito legal e eu gostei muito do filme. O filme é muito bom. E agora eu vou pra parte que eu estava mais empolgada desse vídeo. Eu vou falar sobre o meu TBR. Eu tenho muitos livros que eu quero ler e nós vamos falar sobre todos eles. Inclusive, tem livros até no Kindle. Falarei sobre isso. Então vamos lá. TBR, to be read, né? Como os gringos falam. Eu vou colocar, tipo, uma contagem aqui em algum lugar do vídeo
pra gente contar quantos livros eu tenho pra ler, tá? São vários. É uma contagem bem grande. Eu vou começar primeiro com os outros livros da tag que eu não li ainda, que são Estação Atocha, de Ben Lerner, Adeus Gana, de Tai Selassie, não sei se falei esse nome direito, e esse aqui que é o que eu estou com mais vontade de ler, Uma Casa no Fim do Mundo, de Michael Cunningham. Eu vou ler a sinopse de cada um deles, porque eu não conheço muito sobre esses livros. Eu já li a sinopse, mas vamos ler. Estação Atocha, do Ben Lerner. Adam Gordon é um jovem poeta norte-americano que, graças a uma prestigiosa bolsa de estudos, muda-se para Madrid com o objetivo de completar um projeto de pesquisa. Adam é um jovem brilhante, porém muito instável, narcisista e frequentemente tomado por um sentimento de alienação de si mesmo. Viciado em cafeína, usuário eventual de haxixe, comicamente inseguro com as mulheres e com forte tendência a se automedicar, Adam se vê mergulhado em uma busca constante por autenticidade, girando em torno dos limites da linguagem. Então ele é um apanhador no campo de centeio like. O apanhador no campo de centeio de J.D. Salinger. Eu gosto muito desse livro. Eu li quando eu tava na adolescência, eu li pra escola. No fim, a professora nem falou, nem fez nenhum teste, nenhuma aula sobre esse livro. Eu não sei porquê. Ele é um livro bem legal. Tem umas pessoas que falam que esse é o livro meio red flag. Se você gosta muito desse livro, é uma red flag. Mas eu gosto desse livro, eu achei ele bem legal. Eu deveria ler ele de novo, inclusive. Ele é basicamente sobre um adolescente que... Eu acho que ele é suspenso ou ele é expulso da escola, eu não lembro. E aí ele passa por uma crise por causa disso. Ele contrata uma prostituta. Umas coisas bem, tipo, bem sofrimento do homem, assim. Mas ele é um livro legal, eu gosto desse livro. E pelo que eu entendi, esse Estação Atocha é meio que na mesma vibe, assim, de tipo, homem sofredor buscando sua própria identidade. Nossa, eu tô fazendo merda. Turma da Mônica. Gente, se tem uma coisa que tem na minha casa, é gibi da Turma da Mônica largado. Eu tenho muita coisa da Turma da Mônica. Tipo, às vezes eu vou limpar uma gaveta e eu acho um gibi. Então eu acho que esse livro provavelmente vai ser essa vibe de O Apanhador no Campo de Centeio. Eu senti isso, assim. Eu espero que ele seja pelo menos tão interessante quanto O Apanhador no Campo de Centeio, né? Eu acho que isso é importante. Eu não sei onde eu larguei. Aqui. Como todos os livros da tag, ele vem com uma revistinha. Essa, inclusive, eles editaram um pouco diferente. Ela é, tipo, prefácio, pós-fácio. Tipo, ela é de ponta cabeça. Eu achei isso bem legal. Tem mais um outro que é assim, eu acho que eles mudaram o design da revista no meio do ano. E aí eu tenho algumas revistinhas que são assim e algumas revistinhas que não são. Bom, agora eu vou ler a sinopse de Adeus Gana, do Tai Selassie. Eu não sei se é do ou da. Eu acho que é uma autora. Eu vou descobrir. Vamos descobrir. Autora. Tai Selassie é uma mulher. Autora da obra. Vou ler a sinopse do livro. Adeus Gana é, ao mesmo tempo, o retrato de uma família marcada pela separação de seus caminhos e uma viagem pela importância que nossas origens têm na formação do nosso caráter. Kweku Sai, renomado cirurgião formado nos Estados Unidos e autoexilado em Aera, capital de Gana, está morto. A notícia da morte de Kweku chega aos mais diversos cantos do mundo, aproximando os laços quase perdidos de uma família que ele abandonara anos atrás. Costurando com maestria uma narrativa entre diferentes tempos e lugares, Tai Selassie fala de como certas verdades são capazes de curar as feridas mais escondidas, em um romance sobre o poder de transformação que há no amor incondicional. Aqui, uma imagem vivaz de como nos tornamos inteiros, de como encontramos nosso centro de gravidade. E aqui, um romance que nos leva à compreensão profunda de como as experiências familiares de nossa infância determinam, para nosso azar, nossa capacidade de amar na vida adulta. Esse livro parece muito bom também. E a sinopse de Uma Casa no Fim do Mundo, de Michael Cunningham. Narrado a 4 vozes, Uma Casa no Fim do Mundo acompanha a vida de Jonathan e Bob, 2 jovens solitários de Cleveland que se aproximam na época da escola e desenvolvem uma delicada relação de amor e amizade. Depois de terminar a faculdade, Bob vai ao encontro de Jonathan em Nova York e conhece Claire, com quem o amigo divide o apartamento. Quando Claire se envolve com Bob, os 3 decidem comprar uma casa perto da emblemática Woodstock e construir juntos seu ideal de família.
Do aclamado autor de As Horas, este é um retrato magistral da complexidade dos relacionamentos humanos e da busca pelo significado de lar. Pelo verdadeiro significado de lar. É um livro sobre poliamor, então eu fiquei muito curiosa com esse livro, parece muito legal também. Eu gosto mais da capa da revistinha que veio com ele do que da capa do livro. Ela tem as 3 pessoas. E eu achei isso muito legal. Esse é o livro que eu tô mais empolgada pra ler, desses livros da tag que estão sobrando. E eu não sei se eu vou ler ele em breve, porque eu não sei. O que eu tenho feito na minha lista de leitura é... Eu leio um livro que eu quero muito ler e um livro que eu não quero tanto ler, mas que me tiraria da minha zona de conforto, sabe? Essa tem sido a minha ordem de leitura, basicamente. Mas eu vou falar em breve sobre os próximos livros. Talvez eu quebre isso por causa da autora do livro que eu tô lendo. Vou falar sobre isso em breve. O próximo livro da minha lista é A Viúva de Ferro, de Shiran Geizal, um autor não binário. Eu acho que ele é sino-americano. Eu não sei. Eu acho que é isso. Não tem... Ah, tem uma sinopse aqui dentro. Aqui atrás só tem uma frasinha. Em um mundo que sacrifica mulheres, a vingança da jovem Wu Zetian vai despertar uma revolução. Esse livro, eu vou falar já. Esse livro, ele é uma releitura da história da única imperatriz chinesa, só que em forma de ficção científica. E isso parece muito interessante. Eu vou ler a sinopse, gente. Em Huaxia, eu não sei se estou falando esses nomes em inglês. Talvez esse X seja em som de Z. Mas eu vou ler do jeito que eu tô lendo, porque eu não sei falar chinês. Em Huaxia, a maior honra concedida a uma garota é ser escolhida para a função de piloto concubina. Servas conectadas a pilotos homens para juntos fornecerem energia vital às crisálidas. Máquinas de guerra gigantes que combatem alienígenas além da Grande Muralha e protegem a humanidade. Essa conexão mental tão intensa entre piloto e concubina com frequência leva as jovens à morte. Aos 18 anos, Wu Zetian se alista para o cargo com apenas um objetivo em mente: vingança. Seu plano é matar o piloto que tirou a vida de sua irmã, mas a situação toma um rumo brutal e inesperado, e Zetian recebe o temido título de Viúva de Ferro, uma mulher que, ao contrário do esperado, suga a energia dos homens nas crisálidas e os leva à morte. Numa tentativa de minar suas habilidades mentais extremamente poderosas, o exército apareia com Li Shimin, o piloto mais forte e controverso de Huaxia. Mas agora que Zetian sabe do que é capaz, vai usar todas as suas armas para sobreviver e destruir de uma vez por todas um sistema que despreza a vida de meninas e mulheres. Em Viúva de Ferro, Shiran Geizal constrói com maestria um universo audacioso e original, unindo ficção científica, fantasia e elementos da história chinesa, ao reimaginar a jornada da primeira e única imperatriz da China, Wu Zetian, em um futuro distópico, ameaçador e eletrizante. Esse aqui é um livro que eu tô com muita vontade de ler também. Eu comprei ele faz um tempinho. Eu achei que eu ia começar a ler assim que ele chegasse, mas eu acabei não fazendo isso. Mas tô empolgada, parece muito bom. Eu gosto bastante de ficção científica, né? Apesar de eu não ter lido tanto ficção científica, eu gosto. O outro livro aqui é O Jardim Secreto, de Francis Hodgson Burnett. Não sei ler esse nome também. Essa edição é muito lindinha, da Zahar. Pelo jeito, o Azahar tem tem essas edições de clássicos, todas desse estilo assim, tipo, um livro pequenininho, fofinho. Eu achei uma graça. Eu comprei esse livro porque ele tava na promoção. Não era um livro que eu planejava ler, mas ele tava na promoção, ele era lindo, eu falei, vou comprar. Uma encantadora história de transformação e empatia. Ao perder os pais numa epidemia de cólera na Índia, onde nasceu e foi criada, a pequena e mimada Mary Lennox é enviada para viver na lúgubre mansão de seu tio. Nossa, eu não sei falar essa palavra. No coração da Inglaterra rural. Lá, conhece o primo Colin, que passa a vida na cama como inválido. Solitária, Mary tenta se distrair vasculhando a propriedade, até que descobre um segredo incrível. Um deslumbrante jardim, trancado e abandonado, cuja magia vai transformar a vida de todos na casa. Publicado em 1911 e um dos mais queridos clássicos da literatura infanto-juvenil, O Jardim Secreto é adorado há mais de um século por leitores de todas as idades, e já inspirou diversas adaptações para teatro, TV e cinema.
Essa edição traz o texto integral em cuidadosa tradução, com apresentação substancial e cronologia de vida e obra da autora. Acho que todo mundo sabe que esse livro ele tem um filme, né? É um filme bem famoso até. Eu não lembro se eu cheguei a assistir esse filme. Se eu assisti faz muitos anos, eu não lembro. O livro parece muito gostosinho de ler, parece trágico, parece que eu vou chorar horrores. Mas é isso. Eu tenho também uma coleção enorme de livros do Júlio Verne. A Ilha Misteriosa, Da Terra à Lua, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, 5 Semanas em um Balão e 20.000 Léguas Submarinas. Eu vou ler a sinopse de cada um deles. A Ilha Misteriosa. Depois de sequestrar um balão de um campo confederado, um grupo de 5 abolicionistas americanos cai nas nuvens em uma ilha vulcânica desconhecida no Oceano Pacífico. Agora, precisam lutar pela própria sobrevivência. Juntos, eles se empenham em construir uma colônia do zero, mas a ilha de recursos abundantes tem segredos inimagináveis que somente a mente criativa de Júlio Verne é capaz de descrever. Ah, ele é sobre abolicionistas. Isso é muito interessante, porque esse livro é o seguinte, como eu falei, eu sempre olho o começo dos livros agora, porque eu registro eles no Booktower. Todos os livros do Júlio Verne, eles estão escritos que eles foram traduzidos direto do francês. A Ilha Misteriosa, é o único que está escrito que ele foi adaptado do francês. E eu não sei porquê, mas considerando que ele é sobre 5 abolicionistas, eu me pergunto se esse livro tem alguns traços de racismo, porque ele é um livro escrito por um europeu no século XIX. Então isso é muito possível. Ainda mais agora sabendo qual que é o tema desse livro. Estou curiosa. Da Terra à Lua. Da Terra à Lua é a primeira história da exploração espacial escrita. Uau! Foi publicado em 1865 e apresenta, de maneira surpreendente, a conjectura científica precisa. Quando os membros do Gun Club, veteranos de guerra entediados, decidem embarcar em um projeto para atirar na Lua, começa a corrida para arrecadar dinheiro, superar desafios de engenharia e convencer os detratores de que eles não são lunáticos. Meu, os livros deles são muito rígidos. O que é isso? Atirar na Lua, what? A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse aqui, a gente acho que até tem um filme com o Jack Chan, acho, desse livro. Phileas Fogg, um inglês rico, metódico e um tanto quanto solitário, aposta com seus colegas do clube de jogos que conseguirá dar uma volta ao mundo em apenas 80 dias. Para tal feito, o excêntrico Fogg convida seu fiel empregado Jean Passepartout e juntos viverão muitas aventuras. É muito rígido as sinopses dos livros dele. É sempre é sempre um motivo meio aleatório que as pessoas fazem isso. Nessa aventura, Verne constrói um submarino ultramoderno para a época, 1866, o Nautilus. Nele, o capitão Nemo e sua tripulação cortam relações com a humanidade e partem para uma aventura marítima, já que para a sobrevivência precisa apenas da eletricidade obtida na imensidão do mar. Esse aqui é um pouquinho menos maluco, é mais tipo, queremos fazer isso, é isso aí. 5 Semanas em um Balão. Eu gosto dessa capa, ela é bonita. Eu gosto de balões. Samuel Ferguson parte de Zanzibar com seu criado e um caçador escocês em uma ousada viagem de balão. No caminho, eles pretendem encontrar a nascente do rio Nilo. Essa aventura dá um vislumbre da exploração da África, território ainda não conhecido por completo pelos europeus da época. Uma visão que somente a prodigiosamente de Júlio Verne é capaz de desenredar. Entendi. E por fim, Viagem ao Centro da Terra. Esse acho que tem um filme com o Brendan Fraser, que eu assisti acho que umas 3 vezes já. O professor Lidenbrock consegue decifrar um enigma do pergaminho de um cientista do século XII e se junta ao seu sobrinho, o jovem Axel, para checar a possibilidade de chegar ao centro da Terra seguindo o relato decifrado. Eu acho que esse aqui é o que eu mais tenho vontade de ler, viu? Isso parece muito bom. Todos eles parecem interessantes. Tem uns que são meio malucos. Tipo, a motivação do personagem é meio maluca, assim. Mas eu estou mais interessada agora que li a sinopse. Eu não tinha lido a sinopse desses livros ainda. Um ensaio sobre a cegueira, de José Saramago. Eu acho que esse não precisa de introduções, mas eu vou ler a sinopse mesmo assim. Um motorista, parado no sinal, subitamente se descobre cego. É o primeiro caso de uma treva branca, que logo se espalha incontrolavelmente. Resguardados em quarentena, os cegos vão se descobrir reduzidos à essência humana, numa verdadeira viagem às trevas.
O ensaio sobre a cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. José Saramago nos dá, aqui, uma imagem aterradora e comovente de tempos sombrios, à beira de um novo milênio, impondo-se à companhia dos maiores visionários modernos, como Franz Kafka e Elias Canetti. Cada leitor viverá uma experiência imaginativa única. Num ponto onde se cruzam literatura e sabedoria, José Saramago nos obriga a parar, fechar os olhos e ver. Recuperar a lucidez, resgatar o afeto. Essas são as tarefas do escritor e de cada leitor, face à pressão dos tempos e ao que se perdeu. Uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Eu já tinha começado a ler o ensaio sobre a cegueira, mas eu achei ele meio difícil, mas eu vou tentar de novo. Vou me esforçar. Eventualmente vai. O próximo livro é O Inferno que Nos Persegue, de Andrew Joseph White. Esse livro eu tenho muita vontade, eu tô com muita vontade de ler ele desde que eu descobri a existência dele. Esse autor tem 2 livros que eu quero ler, inclusive. Eu vou ler. Essa sinopse não é meio uma sinopse, ela é mais tipo os temas que esse livro tem, sabe? Você vai ver. O Inferno que Nos Persegue é um livro assumidamente queer, sangrento e blasfemo. É também uma história que fala sobre identidades trans, famílias escolhidas, resistência ao fundamentalismo e principalmente sobre a importância de encontrar um lugar seguro em um mundo que luta contra determinadas resistências. Então esse livro é um livro que eu tô com muita vontade de ler, ele é extremamente relevante para o momento atual, assim. Eu acho que ele é escrito por um autor trans, um homem trans, inclusive. Eu dei uma lidinha bem por cima sobre o cara quando eu descobri sobre a existência desse livro. O outro livro dele não foi lançado aqui no Brasil. Esse aqui é da Dark Side, é uma edição linda, mas eu fico muito brava porque eles não colocaram o nome do livro na lombada. E eu coloco os livros, tipo, com a lombada pra fora na minha estante. Então eu fiquei muito brava com isso. Mas tirando isso, a edição é linda. Linda, linda, linda. Eu sou, tipo, apaixonada por essa edição. Aí temos Gideon a Nona, de Tamsin Muir. Eu gosto muito da sinopse desse livro, tá? Diferente de tudo que já li, este livro é visceral, vívido e descaradamente violento. Esse é um quote de um outro... eu não sei se é um autor ou uma autora, acho que é uma autora. V.E. Schwab, que tá bem alta também. Tem um livro chamado Vilões, que eu tenho muita vontade de ler também. É uma duologia. E aí o segundo quote é: lésbicas necromantes exploram um palácio assombrado no espaço. Se eu já não quisesse comprar esse livro, essa frase teria me feito comprar esse livro. Mas eu já sabia dele, tava com vontade de ler. Eu tinha lido sobre ele no Tumblr. E o Tumblr sempre traz, o jeito que as pessoas falam das coisas no Tumblr faz você ter muita vontade de lê-las, sabe? A pessoa que falou sobre esse livro que eu li falou, que esse livro é extremamente esquisito. E eu gosto de coisa esquisita. Eu adoro coisa esquisita. O meu livro favorito é um livro esquisito. Então, eu fiquei com muita vontade de ler ele já. Mas se eu não soubesse da existência desse livro e eu lisse isso, eu ia já querer ler esse livro. Porque é uma frase maravilhosa. Criada por freiras hostis e decrépitas, há séculos anciões e inúmeros esqueletos, Gideon está pronta para abandonar uma vida de servidão e uma pós-vida como cadáver reanimado. Ela pega sua espada, seus sapatos e suas revistas de sacanagem e se prepara para uma fuga ousada. Porém, sua nêmesis de infância não a deixará ir sem antes completar uma última tarefa. Harold Hark, 90º, reverenda filha da nona casa e bruxa de ossos extraordinária, recebeu um chamado. O imperador convidou os herdeiros de todas as suas leais casas para um teste mortal de habilidade e inteligência. Se Harold Hark obtiver sucesso, ela se tornará uma serva imortal e poderosa da ressurreição. Mas nenhum necromante pode ascender sem seu cavaleiro. Sem a espada de Gideon, Harold falhará e a nona casa morrerá. Algumas coisas, porém, ficam melhores em seus túmulos. Esse aqui é o primeiro de uma série de 3 livros. Os outros 2 não foram lançados no Brasil. Inclusive o segundo, que é Harold the Ninth, é sobre essa Harold Hark 90º, pelo jeito. Mas eu estou muito empolgada pra ler esse. Esse é um dos que eu estou extremamente empolgada pra ler também. Tem sempre alguns livros que você quer ler mais que outros, né? Impossível não ter. A abelha voltou. Moça, a senhora... Esse não é o lugar da senhora, não tem doce nesse quarto. Eu limpei esse quarto, não tem nada. Deixa a abelha lá, ela se vê. Estou com vontade de ler esse livro, muita. Inclusive, tem vários livros aqui que eu estou com tanta vontade de ler que eu acabo,
protelando pra eles, tipo, porque eu já tinha comprado esse livro e eu falei, não, vou ler esses da transformação. Tipo, que é o livro que eu nunca tinha ouvido falar. Não foi uma experiência ruim, foi uma experiência boa, mas tem vários, tipo, esse O Inferno que nos persegue também, eu vou protelando, tipo, eu quero tanto ler esse livro que eu vou deixar ele pra depois, sabe? Ai, vai cair tudo aqui. Esse aqui é outro, que eu estou protelando também. Canção de Aquiles, de Madeline Miller. É uma releitura do Ilíada. Essa autora, ela tem outro livro que é a releitura de mitologia grega, chama Circe, que eu também estou com vontade de ler, mas eu não comprei esse ainda. Esse aqui, eu fiquei muito feliz porque eu comprei esse livro num sebo. Eu não fui num sebo comprar, eu comprei na estante virtual. E eu fiquei muito feliz porque ele tava bem mais barato que se eu tivesse comprado um novo. Apoiem a indústria de livreiros, por favor. Sebos são muito legais, você encontra muita coisa. Beira, vai embora, moça, vai, a janela tá aberta. Compre coisas de sebos. Aqui no Brasil, você acha muita coisa boa em sebo, gente, vocês não têm noção. É incrível, é impressionante. Grécia Antiga, o lar de deuses e reis. Patroclo, um jovem e tímido príncipe, acaba exilado no reino de Fítia, após um acontecimento trágico. Em seu novo lar, longe de tudo que acontecia, ele encontra Aquiles, filho do rei e da deusa Tétis. Aquiles é tudo que Patroclo não é, extraordinário em todos os sentidos, belo e com um futuro brilhante já delimitado por uma profecia. Mesmo com essas diferenças, eles desenvolvem uma conexão profunda e se tornam inseparáveis. Durante anos, passam a vida assim, lado a lado, crescendo juntos. E quando se tornam jovens adultos, esse relacionamento muda para algo mais intenso. A vida elítica que levam é interrompida quando surge a notícia de que Helena de Esparta foi raptada e os homens gregos devem partir imediatamente para a Troia a fim de libertá-la. Aquiles vê nessa guerra a oportunidade perfeita para enfim cumprir seu destino heróico e decide deixar para trás a corte e seguir para a batalha. Patroclo, movido pelo amor que sente por Aquiles, o acompanha. No entanto, mal sabem eles que, além de glória e amor, o destino também os reserva uma grande dose de sacrifícios. Baseada na Ilíada de Homero, a Canção de Aquiles já encontrou mais de 1 milhão de leitores ao redor do mundo. É uma história sobre o poder do amor e a força do destino, mas também das grandes batalhas entre deuses e reis, de paz e glória, de fama eterna e dos segredos do coração humano. Tem um quote do Rick Riordan, autor de Percy Jackson. Eu vou ler aqui. Miller se mantém fiel aos mitos gregos e ao trabalho de Homero, ao mesmo tempo em que preenche lacunas da história de maneira criativa e convincente. Ela traça a amizade e o suposto romance entre Patroclo e Aquiles, destacando o lado humano da Guerra de Troia. Rick Riordan, autor da série Percy Jackson e os Olimpianos. Eu não tinha visto isso, eu não tinha lido até aqui. Tô muito empolgada pra ler esse. Adoro mitologia grega. Quem não gosta de mitologia no geral, assim? Mitologia é muito legal, né? Vou ler. E se eu gostar muito, eu vou com certeza vou comprar Circe. Se vocês acham que essa vai ser a minha única pilha de livros, vocês estão muito enganados. Eu com certeza vou acabar comprando mais. Os Bilhões de Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. Eu já li os dois livros dessa... Porque Maurice Leblanc escrevia em folhetim, né? Então... Muitos desses autores do final do século XVIII, começo do século XIX, eles eram extremamente prolíficos. Eles escreviam muito. Sherlock Holmes também lançou muitas e muitos contos... Arthur Conan Doyle mesmo lançou muitos e muitos contos do Sherlock Holmes, né? Eu tenho um livrão lindo, maravilhoso de couro, de capa de couro sobre a obra completa do Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes em específico. E o Maurice Leblanc não é diferente. Ele é da mesma época, ele era fissurado por Sherlock Holmes, inclusive, e ele escreveu muitos livros. Tem muitos desses livrinhos pequenininhos da Príncipes de Arsène Lupin, muitos. E eu li 2. Eu li o que tem os 9 primeiros contos dele, que é O Ladrão de Casaca, o nome do livro. Amei. Fiquei fissurada por esse livro. Ele é muito bom. Ele é tipo pequenininho assim, mas ele é muito, muito bom. Todos os contos são ótimos. O Arsène Lupin é um personagem pelo qual você se apaixona. E não é à toa que tem tantas adaptações do Arsène Lupin. Tem a série, que é com aquele ator francês que eu gosto muito também, que é o cara dos Intocáveis. Tem a série, tem o anime, óbvio, né? O anime gigante de Arsène Lupin. Tem o filme do Castelo de Cagliostro, que foi, tipo, o primeiro filme dirigido pelo Miyazaki. E é um filme fantástico, eu amo aquele filme. Tem também aquele filme em 3D que eu também assisti, que eu gostei muito, 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 muito. É muito bom aquele filme. E os livros são encantadores. Eu li dois. Eu li o Ladrão de Casaca e o que... Eu fui atrás dos livros por causa daquele lá, que é o Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Pra quem
jogou Greatest Attorney Chronicles sabe que o Sherlock Holmes é o nome do Sherlock Holmes usado no jogo. E esse nome vem da obra de Arsène Lupin. Porque o Maurice Leblanc, ele gostava muito do Sherlock Holmes. Nos primeiros contos, ele menciona o Sherlock Holmes, tipo, Sherlock Holmes mesmo, umas 2 vezes, assim. Porque ele gosta muito. Com certeza foi uma grande inspiração do Lupin, né? O Lupin é meio que um anti-Sherlock Holmes. Ele é mais um anti-herói, enquanto o Sherlock Holmes é mais um herói, ele é um anti-herói. Ele é meio que a antítese do Sherlock Holmes. E ele menciona o Sherlock Holmes algumas vezes, até o momento que o Arthur Conan Doyle falou: chega, para com essa palhaçada, seu francês cretino. E aí o Maurice Leblanc falou: tá bom, não vou mais mencionar o Sherlock Holmes, mas esse é meu novo OC, o Sherlock Holmes. E é fantástico. O livro do Sherlock Holmes, eu vou admitir que eu gostei mais do primeiro livro, que tem os nove primeiros contos do Lupin, do que do livro do Sherlock Holmes. Eu achei a sátira do Sherlock Holmes feita pelo Maurice Leblanc meio um pouco demais, sabe? Principalmente a parte do... Ele claramente não gosta de escrever o John Watson. No livro ele é o John Wilson. No livro do Lupin ele é o John Wilson. Ele não gosta muito de escrever o John Watson, eu acho. Porque esse livro com o Sherlock Holmes são 2 contos grandes, né? O livro é desse tamanho, então são 2 contos maiores. E nos 2 contos, ele tira o o Wilson da jogada, tipo, muito rápido. No primeiro, ele quebra o braço do Wilson, alguma coisa assim, ou a perna, alguma coisa assim. E no segundo, ele faz o Wilson ter uma intoxicação alimentar. Eu não lembro direito. Ah, não, ele toma um tiro, eu acho. Ele toma um tiro. Então, nos 2 contos, ele, tipo, eu não quero escrever o Wilson, então eu vou tirar ele da jogada. Ele tira da jogada. E ele escreve o John Watson de um jeito muito burro. E o John Watson não é um personagem burro. Ele é médico, sabe? Ele não é um personagem burro. Mas o estilo de sátira dele é muito parecido com o Xangô de Baker Street, que os 2 personagens são meio, tipo, caricatos demais. E eu entendo, é de propósito. O Maurice Leblanc tava tirando um sarro do Arthur Conan Doyle quando ele escreveu esses contos. Não acho ruim, mas não entrou muito no meu gosto. Inclusive, eu não consegui terminar de ler o Xangô de Baker Street do Jô Soares. Eu achei o livro muito... Eu achei o humor muito chato, sabe? Tipo, um humor meio óbvio. Tem uma cena que os brasileiros fazem o Sherlock Holmes mandar ver numa feijoada e ele fica o tempo todo no banheiro. Isso é um humor muito, muito juvenil, sabe? Então, sei lá, não pegou muito comigo. Mas, no caso do Maurice Leblanc, tem alguns momentos do Sherlock Holmes que são fantásticos. Tem uma cena no final do segundo conto, tem uma cena que eu fiquei tipo... Esse foi o momento que Sherlock Holmes percebeu que ele estava apaixonado pelo Arsène Lupin. É fantástico, é fantástico. Se vocês acham que eu não estava shippando, eu estava shippando muito os 2. É muito bom. Então tem uns momentos muito bons os 2, assim. Todos os momentos em que o Sherlock Holmes interage com o Lupin são fantásticos, assim. Ele foi feito pra isso. Devia ter mais momentos assim, inclusive. Porque o primeiro livro, o primeiro conto, ele é muito, tipo, investigação, investigação, investigação. E aí tem um pouco da interação entre os 2. E o segundo também, investigação, investigação. E aí no final eles interagem. Eu acho que devia ter mais. Porque é um momento em que os 2 personagens brilham nesses 2 contos em específico, é quando eles interagem um com o outro. Mas ainda assim eu gostei bastante do livro. E aí eu tô com esse aqui, eu não cheguei a ler esse porque eu tinha lido 2 seguidos. E eu falei, vou dar uma pausa de Maurice Leblanc e vou ler outra coisa. Então esse aqui ficou aqui, mas em breve. E tem muitos livrinhos desse, que eu só tenho esses 3, mas existem muitos livrinhos desses. Vontade que eu tenho de comprar todos. É muito bom. Aí, um que eu não preciso nem falar muito sobre, ele nem tem, pra você ter uma ideia, esse livro não tem nem sinopse no verso, que é o Hobbit, do Tolkien. Eu já li os 3 Senhor dos Anéis. Foi uma experiência muito boa, porque assim, foi um livro muito difícil de ler. Eu demorei muito pra ler, porque eu achei ele uma leitura bem difícil mesmo. Mas quando eu terminei, eu falei... Eu entendi por que as pessoas falam tanto desses livros. Eles são realmente, tipo, é uma aventura que você, às vezes, se pega pensando nela depois que você leu, sabe? É fantástico, é fantástico. E aí eu tenho o Hobbit faz muito tempo, eu comprei, tipo, praticamente na mesma época que eu comprei os 3 Senhores dos Anéis. Mas eu nunca li. Infelizmente ele é da HarperCollins. A gente descobriu recentemente que a HarperCollins vai colocar os livros dela na maquininha de inteligência artificial. E eu achei isso uma merda. Mas eu comprei isso antes de saber. Tipo, anos atrás, acho que nem tinha esse negócio de inteligência artificial quando eu comprei. Não li esse ainda. Eu sei, as pessoas falam que ele é um pouco mais fácil de ler do que Senhor dos Anéis. Estou bem empolgada. Esse aqui, essa edição até veio com uma pintura de Valfenda, que eu acho muito legal.
Achei bem bonitinho, assim. Tô extremamente empolgada pra ler. Essas edições da HarperCollins, infelizmente, são lindas. O começo sempre tem um mapinha, né? No Senhor dos Anéis também tinha. Atrás também, tipo, tem um pedacinho de mapa aqui. E o livro tem, tipo, a capa tem uma frase em élfico e baixo relevo aqui. Tipo, o bagulho é lindo, não tem que falar. Infelizmente não tem que falar, o bagulho é lindo. E aí eu tenho esses livros que eu já mostrei, né, que eu já falei sobre, que vieram na tag. São Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. Já li esse livro, mas eu vou reler porque eu li faz muitos anos. E foi uma versão pra crianças, porque eu tava, tipo, na 4ª série quando eu li. Amor e Amizade, da Jane Austen. Eu preciso ler Jane Austen, inclusive. Vou falar mais sobre em breve, quando eu for falar do último livro da minha lista. Do último, não. O último. Eu vou pegar os livros do Kindle primeiro. E A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Machado de Assis é muito bom. Eu preciso reler Memórias Póstumas, porque também é um livro que eu li quando eu era adolescente, pra escola, né? A gente sempre lê esses livros pra escola. Mas eu lembro que foi um livro que me marcou muito. Porque no nosso último ano do ensino médio, eu e minha sala, a gente fez uma peça de teatro de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E foi, tipo, uma experiência muito boa. No Kindle. Tem mais 2 livros aqui, mas eu vou falar neles no final, por motivos. No Kindle tem alguns livros aqui. O que mais tem no meu Kindle é fanfic. Mas tem os livros. Meu Deus, passei aqui. Vamos ver. No Kindle eu tenho Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle. Planeta dos Macacos também é um livro que não precisa de introdução, né? É um clássico, tem, tipo, trocentas mil versões de filme sobre o livro. Esse livro não tem uma sinopse decente, ele só tá falando de como o livro é importante para a literatura e como ele foi inspiração para um monte de filme. Isso aí a gente já sabe. Mas vocês sabem qual é a história de Planeta dos Macacos, né? Está no meu Kindle. Eu peguei ele, tipo, de graça. Todos os livros do meu Kindle que eu não li ainda são livros que eu peguei de graça. Tem alguns que eu comprei, tipo, tem um do Terry Pratchett e tal. Mas os que eu não li, que estão no meu Kindle, são livros que eu peguei de graça. Zona Livre, do André de Carvalho. Um livro brasileiro, pra variar, né? Porque eu só tem livro estrangeiro aqui. Foda. É foda. Eu prometo, eu vou tentar ler mais livros brasileiros, eu acho importante. Zona Livre conta a história de um entregador de aplicativo chamado Felipe, que utiliza uma prancha voadora como meio de transporte. Ao se envolver numa briga de trânsito, ele é filmado sem se dar conta por um usuário de Neuralink, dispositivo que, uma vez plugado na cabeça, conecta o cérebro com a internet e transforma os olhos em uma espécie de câmera. Quando o vídeo de incidente viraliza nas redes, Felipe perde o emprego e vira meme na web. Coitado! O que é o Neuralink, afinal? A tecnologia dos sonhos? Uma ameaça à liberdade das pessoas? Felipe começa a pesquisar mais a fundo sobre a fabricante dos dispositivos, mas o poderoso CEO da empresa não gosta nada de saber que há alguém disposto a ir tão longe para descobrir seus segredos. É um livro de cyberpunk brasileiro, estou com vontade de ler. Também no meu Kindle eu tenho... Esse aqui foi um livro que eu peguei muito por acaso, que eu acompanho também uns youtubers que falam sobre livros e tal. E uma menina que tem um gosto muito parecido com o meu, de tipo de livro que ela lê, que ela é bem eclética, ela lê livros mais, tipo, mais literature fiction, ela lê bastante livro de fantasia e tal. Ela recomendou esse livro, e aí eu fui na Amazon pra pegar o nome dele e colocar na minha lista de leitura. Porque eu sempre faço isso, né? Jogo na lista de leitura e aí depois eu vejo se eu vou comprar, se eu não vou comprar, né? E esse livro estava de graça no Prime Reading, então eu peguei. Eu tive sorte. O nome dele é A Última Casa da Rua Needless, da Catriona Ward. E aí a sinopse dele é... Ele não está querendo abrir. Que legal. É um livro de terror, isso eu sei. Agora, sobre o que ele se trata, ninguém quer me falar. Será que eu pego? Meu celular tá aqui. Bom, enfim, ele é um livro de terror sobre uma casa mal assombrada e tal. E eu fiquei interessada quando eu li a sinopse. Então eu fui atrás. E aí eu descobri que ele tava de graça, eu peguei. Outro livro que eu estou com ele de graça, que eu peguei ele de graça no Prime Reading também. A Metamorfose, do Franz Kafka. Esse é um livro clássico também. Eu peguei ele porque eu assisti Kaiju número 8.
E Kaiju número 8 é claramente inspirado em Metamorfose do Franz Kafka. Kaiju número 8, ele sobre um cara que tinha muitos sonhos. E o cara se chama Kafka. Eu acho importante falar isso. Mas ele tinha muitos sonhos e só que ele acabou não conseguindo conseguindo realizar seus sonhos e acabou trabalhando como gari de Kaiju, né? Basicamente, a sinopse do livro do Franz Kafka é o primeiro episódio de Kaiju número 8. Adaptado para os tempos modernos, mas é a mesma coisa. É um cara que ele tinha sonhos, mas ele acabou abrindo mão desses sonhos para trabalhar como caixeiro viajante para conseguir sustentar a família. Porque ele precisava ganhar dinheiro para sustentar a família. E aí um dia ele acorda e ele se transforma num baratão. Ele se transforma numa barata, num monstro enorme, uma barata gigante, basicamente. E o primeiro episódio do Kaiju número 8 é extremamente parecido. É basicamente a mesma coisa. Tipo, quando o Kafka ele tá, tipo, de boa com não conseguir o sonho dele, ele aparece um mocinho na vida dele que tá seguindo o mesmo sonho, eles são atacados, e aí quando ele tá prestes, tipo, não, vou pegar meu sonho de volta, ele se transforma num monstro. É basicamente a sinopse do livro. E eu achei isso muito interessante, porque eu descobri isso depois quando eu fui pesquisar sobre o livro, porque o nome dele ser Kafka é muito óbvio, né? E aí eu fui procurar o livro na Amazon e ele também estava disponível no Prime Reading, então eu peguei. Outro livro que eu peguei que estava de graça, The Great Gatsby. Esse aqui eu peguei em inglês. Mas todo mundo sabe a história do filme do Leonardo DiCaprio. É um livro do F. Scott Fitzgerald. E aí eu tô com ele aqui também. Também tenho vontade de ler esse livro. Eu acho que esse livro é curtinho também. E tem um livro... A história do porquê eu tenho esse livro é importante. Esse livro era uma fanfic de Haikyuu, do Oikawa com Yu Azuma. Era uma fanfic chamada Valhalla. Eu era apaixonada por essa fanfic. Apaixonada. Foi, tipo, uma das melhores fanfics que eu já li na minha vida. Era um universo alternativo que um deles era uma valquíria. E o outro é um soldado. Eventualmente, a autora desse livro, dessa fanfic, tirou a fanfic do site e transformou num livro. E aí eu fui lá e comprei o livro, porque eu precisava fazer isso. Porque eu precisava ler esse livro de novo. E aí eu vou ler o Valhalla de novo. Só que como uma história original, em vez de uma fanfic. Estou bem empolgada. Eu tenho esse livro faz um tempinho já. Mas eu não tinha trocado de Kindle ainda, porque meu Kindle era mais antigo. E aí agora que eu troquei, eu tô mais de boa pra ler esses livros. E aí, por último, tem mais 2 livros que eu deixei pro final, porque eles são da mesma autora e um deles eu já comecei a ler. Que é Piranesi, da Susanna Clarke. Esse é um livro que todo mundo na internet que fala sobre esse livro fala que é um livro que vai mudar a sua vida. Ninguém fala sobre o que ele se trata. Ninguém fala sobre o que ele se trata. Você fica tipo, mas o que é o livro? Ninguém fala. Eu suponho que, obviamente, porque a graça é você ir meio, tipo, blind, né? Meio às cegas pra ler esse livro. E aí, ele tava na promoção na Amazon, eu comprei. Não foi esse que eu comecei a ler ainda. Mas estou empolgadíssima pra ler. Talvez ele seja o próximo que eu leio depois que eu terminar o que eu estou lendo. Vou ler a sinopse. Em uma realidade onírica, magia e razão estão intrinsecamente ligadas nesta obra que se entranha por tênues labirintos místicos e extraordinários. Piranesi vive na casa. Talvez sempre tenha vivido. Em seus diários, dia após dia, ele registra de maneira clara e cuidadosa todas as maravilhas que encontra. O labirinto de salões, as milhares de estátuas, as marés que invadem as escadarias, as nuvens que se movem em uma procissão lenta e pelos cômodos de cima. Habitualmente, encontra-se com o outro, sua única companhia e com quem divide as pesquisas e explorações. Às vezes, Piranesi também leva oferendas aos mortos, mas na maior parte do tempo está só. De repente, mensagens começam a surgir no chão, rabiscadas a giz. Há alguém novo na casa. Mas quem é essa pessoa e o que ela quer? É amigável ou traz consigo destruição e loucura, como diz o outro? Textos perdidos têm que ser encontrados. Segredos esquecidos precisam ser revelados. O mundo que Piranesi pensava conhecer está se tornando obscuro e perigoso. Esse é o livro... Eu falo que esse é o livro meio Dark Souls, porque ele começa a achar frases no chão. Finger butthole. Mas eu sou empolgadíssima pra ler esse livro. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então quando as pessoas falam esse tipo de coisa e eu vejo... Me parece que a vibe vai ser uma coisa que eu vou gostar, eu fico muito empolgada pra ler, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa por natureza. Eu gosto de coisa esquisita. Esse livro parece ser um livro esquisito. E aí, um tempo atrás, por acaso, não foi nem por causa de Piranesi, eu dei de cara com um artigo sobre a Susanna Clarke, falando sobre o processo de escrita dela, porque anos e anos atrás, acho que em 2004, 2005, não lembro,
Ela escreveu esse livro, Jonathan Strange e Mr. Norrell. Aparentemente ela demorou 10 anos pra escrever esse livro. Ele é um livro de fantasia sobre fantasia moderna, né? Ele se passa no século XIX. Esse livro se passa no começo do século XIX. Sobre um mago que ele é um mago, tipo, teórico, mas ele também pratica magia às vezes. Mas ele é um cara muito chato. Muito chato. E ele basicamente quer controlar toda a magia da Inglaterra. Ele quer que só ele tenha completo acesso, tipo, sobre como a magia deve ser usada, porque ele é um cara chato. Ele acha que todo mundo faz magia errada, menos ele, basicamente. E esse livro tem uma vibe meio... Eu não li nada da Jane Austen. Isso eu estou falando baseado no que eu li no artigo e sobre o que está escrito sobre a própria autora aqui no final. Eu vou dar a sinopse logo e aí a gente vai falar sobre o que é esse livro. Mas ela demorou 10 anos para escrever esse livro. Com razão, olha o tamanho. Olha o tamanho. Ele é um chonkers. Ele tem 800 e tantas páginas, acho que tem 817. Ele é um chonkers, ele é enorme. Ele é pesado de ler. Eu tô adorando. Mas ele tem uma pegada meio Jane Austen, assim, tipo, porque os personagens são basicamente todos personagens ingleses, e aí tem todas aquelas convenções sociais da Inglaterra e tal, tipo. Ele é bem legal, eu estou gostando muito. E aí, esse livro foi muito aclamado, as pessoas falaram que ele tava, tipo, no nível de outros clássicos de literatura de fantasia e tal. Só que aí, essa mulher sumiu. E aí, o próprio... o artigo fala que ela sumiu por quê? Porque ela descobriu que ela tem uma doença uma doença degenerativa. Eu não lembro se era esclerose múltipla, mas é uma doença degenerativa. Ela passou muito mal um dia e aí ela ficou muito doente. E por muito tempo ela não conseguiu mais escrever, porque ela sentia muita dor, tipo, muito desconforto, muita dor de sentar para escrever, né? Ela passou até por momentos terríveis, porque era o que ela mais gostou. Meu, imagina, ela escreveu por 10 anos ela escreveu um livro. Imagina você não conseguir fazer a coisa que você mais gosta. É terrível. Se eu não pudesse desenhar mais, eu ia ficar muito triste. Mas aos poucos ela foi conseguindo se recuperar, né? Conseguindo recuperar a capacidade de sentar e escrever, mesmo que ela não consiga ficar mais tanto tempo quanto ela ficava antes. Ela conseguiu recuperar a capacidade. E aí ela escreveu Piranesi. E dá pra perceber, é um livro muito menor. Todo mundo fala que é um livro fantástico, mas ele é muito menor do que Jonathan Strange e Mr. Norrell. Eu acho que ela até queria fazer uma continuação de Jonathan Strange e Mr. Norrell e não conseguiu por causa dessa doença. É bem complicado, né? Mas ela escreveu Piranesi e foi super aclamado Piranesi também. Piranesi de 2020, então faz pouco tempo que ela escreveu esse livro. Esse ano ela lançou mais um livro e ele é ainda menor, ele tem 65 páginas, eu acho. Eu posso estar falando besteira. Foi que eu olhei sobre esse livro na Amazon, não comprei, mas eu olhei. Eu vi que ele era pequeno e ele tem bastante ilustração. Ele é um livro um pouco diferente dos outros. Mas, assim, ilustração é uma coisa que ela usa desde Donald Street Mr. Norrell, porque tem umas ilustrações nesse livro aqui. Tipo, tem várias ilustraçõezinhas no livro, assim, sabe? E esse outro livro que ela lançou esse ano, ele também tem bastante ilustrações. Eu não lembro sobre o que ele é, mas ele é tipo, ele é sobre animais mágicos, essas coisas assim. Eu li esse artigo e o jeito que ele falou sobre esse livro me deixou muito curiosa. Eu fiquei muito curiosa com esse livro. Então eu fui atrás dele. Ele novo estava tipo uns R$70. Eu falei, deixa pra depois. Mas eu descobri que eu achava por 35 no sebo. Aí eu comprei, tipo, procurei na estante virtual. Entrei em contato com o cara do sebo que eu achei pra perguntar pra ele como é que tava o estado do livro antes de comprar. E aí eu acabei comprando direto dele. Nem comprei no estante virtual, comprei direto dele. E ele foi, tipo, R$35. Fiquei muito feliz. Nos tempos medievais, um grande mago conhecido como Rei Corvo governou a Inglaterra do Norte. Durante seu reinado, a magia fez parte da vida dos ingleses. Mas um dia, o rei desapareceu, e com ele, a prática da magia. Séculos mais tarde, no início dos anos 1800, uma sociedade de magos teóricos desafia o recluso Mr. Norrell, mago teórico e prático, a provar que a magia ainda está viva. Em pouco tempo, o astuto Mr. Norrell torna-se célebre e poderoso, e põe em ação seu plano secreto de controlar a magia na Inglaterra. Ele é muito chato. Ele é um cara muito chato. Dá vontade de bater na cara dele o tempo todo. Ele é tipo... Ele é um chato muito... É que ele é um chato engraçado, sabe? Ele é tipo um cara pequenininho. Então ele é um chato meio esquisito e meio ranzinza. É engraçado. Ele é engraçado. Os personagens desse livro, muitos deles são desagradáveis, mas o livro não é desagradável porque é um livro engraçado. Ele, tipo, tira muito sal dos personagens desagradáveis, assim, sabe? É bem legal. Mas então, ele se vê diante de um rival inesperado. Seu discípulo de confiança, o jovem Jonathan Strange, rejeita o mestre e tenta restaurar os poderes do lendário Rei Corvo. Inadvertidamente, Strange libera forças incontroláveis que põem em risco a si próprio, aos que cercam e a todo o país. Esse é um livro também bem lento. Eu tô já na página
224, e só agora que eu realmente conheci o Jonathan Strange. Porque por muito tempo a história foi só sobre o Mr. Norrell tentando conseguir contatos em Londres pra trabalhar com o governo com a magia dele. Então ele é um livro bem lento, mas eu acho que ele precisa ser lento, porque o que ele faz é criar a teia de relacionamentos entre os personagens. Então, conforme você vai lendo, você meio que vai se sentindo parte dessa sociedade londrina de quem eles trata. Você começa a conhecer todas as pessoas, o dono da mercearia, o ministro de não sei o quê, e tipo, você meio que faz parte da vida deles, assim. É muito legal nesse sentido esse livro. Eu entendo ele ser desse tamanho porque ele precisa desse tempo pra construir esses relacionamentos e fazer você se sentir parte deles, sabe? Eu tô gostando muito dele, o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre ele. E aí, depois dele, eu vou querer começar a ler Piranesi. Porque eu tô muito curiosa, assim. Eu sei que eu tenho feito mais essa coisa, tipo, vou ler um livro que eu quero muito e um livro que pra mudar um pouco o meu estilo de leitura. Mas eu tô com muita vontade de ler esse livro. Eu tava muito curiosa. Eu quis ler o primeiro livro dela antes, mas eu tô muito curiosa pra ler esse também. Então, vamos ver. Vamos ver. E aí, o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre ele. Eu tenho bastante coisas pra falar sobre ele também. Eu tô achando muito bom o jeito de leitura. Talvez eu procure... Eu já tenho um livrinho da Jane Austen, mas talvez eu procure pegar Orgulho e Preconceito ou Emma, que eu ouvi falar que é, tipo, muito bom também, dela, pra ler um livro da Jane Austen, pra entender. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Quando eu vejo uma arte que eu sei que ela é inspirada em outra arte, eu vou atrás dessa outra arte porque eu fico curiosa. Eu gosto muito de fazer esse caminho, né? Tipo, eu li Kaiju número 8, aí eu vou ler o livro do Franz Kafka porque eu sei que ele foi inspirado no Franz Kafka. Eu li o Êxtase da Transformação, fui lá assistir O Grande Hotel Budapeste porque o filme foi inspirado na obra do Stefan Zweig. Eu gosto muito de fazer isso, né? E aí terminando de ler esse livro, talvez eu vá atrás de um livro da Jane Austen pra ler, porque eu achei interessante, tipo, a proposta de vou escrever um livro da Jane Austen, só que com magia. Eu achei isso muito legal, achei uma ideia muito boa. E é isso, esses são os livros que eu pretendo ler nos próximos meses. Eu não me coloco um objetivo, tipo, esse mês eu vou ler 10 livros. Não. Eu leio pra apreciar o livro, não só pra ticar a box, assim, sabe? Provavelmente eu vou demorar pra ler todos eles. Obviamente eu vou acabar comprando mais livros, porque até parece que eu não vou. Esses são os livros que eu tenho por enquanto. Tenho me esforçado pra ler todos eles. Vou eventualmente ler todos eles. E vou ter mais livros pra ler eventualmente. Tem livros que eu quero reler também. Por exemplo, eu comprei uma cópia, uma edição do Guia do Mochileiro das Galáxias, que são 6 livros num só. E ela é linda. E eu tô com muita vontade de reler ela, só porque ela é muito linda. E porque o livro é muito bom também. Os livros são muito bons também. Então, temos aí muitas coisas para ler nos próximos meses aí. Estou bem ocupada. Eu espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo. Eu não fiz esse vídeo tentando emplacar ele nem nada. Isso aqui é só um hobby, é só uma coisa para eu falar sobre as coisas que eu estou lendo, falar as minhas opiniões sobre o que eu estou lendo, falar algumas passagens que eu achei interessante. Eu gosto muito de livros, eu gosto muito de literatura e eu com certeza quero falar mais sobre. Então eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima.